Fala pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre HTML e CSS, pelo menos o básico deles, para relembrar aqueles que já sabem e também para receber de braços abertos aqueles que estão chegando agora no curso. Como vocês viram nos vídeos passados, né, a gente já aprendeu a instalar o VS Code e também já estamos com ele configurado direitinho no nosso computador. Então, sem mais delongas, vamos pôr a mão na massa. Primeira coisa que a gente faz é criar uma nova pasta, que pode ter qualquer nome, tá? Geralmente a gente coloca o nome do projeto. Então, como eu estou ensinando aqui o básico para vocês, vou chamar ela de básico. Então, cria uma pasta também aí no seu computador e chama ela de básico. Vamos embora? Então, você clica com o botão direito na sua pasta e escolhe a opção Abrir com o Code ou Open with Code. Se você está com o Windows 11, então você clica com o botão direito na pasta e você vai na opção Mais Opções. Lá vai aparecer o Abrir com Code ou Open with Code. O VS Code vai abrir rápido aqui, por causa que eu já abri ele hoje, tá? Mas no caso de vocês, se for a primeira vez que vocês estão abrindo no dia, é normal ele demorar um tempinho, tá? Chega até a bater 1 minuto às vezes para abrir. Então, a gente está com o VS Code aberto aqui. Vamos começar criando os nossos arquivos do nosso site. Primeiro, vamos criar nosso arquivo HTML. Então, a gente vai aqui ao lado do básico, né? Tá novo arquivo. Vou digitar ali index, vai ser o nome do arquivo, index, index.html. Mas por que index e por que .html? No computador, quando você quer informar o computador que ele tem que ler o código de um arquivo em uma linguagem específica, você coloca o nome do arquivo, coloca ponto e coloca a linguagem a qual você quer que ele seja interpretado. O que acontece se a gente não definir com clareza o tipo de linguagem que o nosso arquivo é? Acontece aquilo que vocês viram nos vídeos anteriores, quando eu enviei um pedido para o servidor usando um programa que não estava apropriado para receber a resposta do servidor, e a gente recebeu um monte de código. Ao invés de ele ler o HTML e transformar em um site bonitinho, ele transformou em um monte de texto verde. Então a gente bota o ponto .html para que quando a gente envia esse arquivo para alguém através do nosso site, pessoa não, né? O navegador dela saiba exatamente o que fazer com esse arquivo. Agora veja só, os arquivos HTML, eles são arquivos no qual a gente utiliza a linguagem de criar interfaces de sites. O HTML vai ser utilizado para definir a ordem das coisas do site. Então, quando você entra no site e o menu fica lá em cima e a coisa principal fica no meio e lá embaixo tem aquela lista de links, fale conosco, etc. Isso é baseado na organização do HTML. Então, no HTML você define quem vai ficar onde, certo? E o CSS, por outro lado, ele define a aparência das coisas do nosso site. Então, no HTML você define que o título vai ficar no topo, mas o CSS define o tamanho da fonte, a cor da fonte, algum efeito especial e por aí vai. Então veja só, HTML é bem simples. A gente só tem dois tipos de comandos, que a gente inclusive chama às vezes de tags, às vezes chama de objetos, às vezes chama de elementos, tá? Mas ele tem dois tipos de comandos bem simples. Vou digitar aqui, por exemplo, H1 e você vai ver que o próprio VS Code já preenche para mim. A gente tem tipos de comandos que eles têm fechamento explícito. O que isso quer dizer? Aqui eu dou início ao comando e aqui eu fecho ele, eu finalizo. Esse tipo de comando existe para receber alguma coisa dentro dele. Às vezes receber outros comandos e às vezes receber texto, como é o caso aqui. Então vou digitar olá mundo e veja só. Eu vou abrir aqui o meu servidor. Vocês também já instalaram o Live Server. Você vai ver que aparece aqui, ó, olá mundo. Agora se eu digitar outro comando do mesmo tipo, com fechamento explícito, isso vai fazer sentido daqui a pouco, tá? Olá, estamos programando. E for aqui no meu navegador recarregar a página, você vai ver que o de cima está maior e o de baixo está menor. Que é aqui que entra a especificidade de cada comando. Veja só, quando você digita uma frase entre o começo e o fim de um comando, ou tag, ou elemento, certo? São a mesma coisa. Quando você digita alguma coisa dentro, a gente chama essa parte aqui de dentro do H1,
ele transforma aquela coisa em um título. E quando você digita algum texto dentro de um P, ele transforma aquilo num parágrafo, certo? Ou se você digitar um texto dentro de um strong, olá, eu estou em negrito, o texto fica em negrito. E se você digitar o texto dentro de um i, mamma mia, o texto fica em itálico, certo? Então, saber vários elementos HTML tem o propósito de você saber o que cada um deles faz, saber cada tag. Só que assim, conforme a gente for evoluindo, você vai ver que quando você está criando um site, existem mil formas de fazer a mesma coisa. Tipo, a tag H1 não é a única forma de fazer um título ficar desse tamanho. Usar uma tag P não é a única forma de fazer um parágrafo. Usar strong não é a única forma de fazer negrito. E usar i não é a única forma de fazer itálico. Então, se não é a única forma, por que eu usaria essas formas? E é aqui que vem a parte importante. Cada tag, mesmo que muitas delas visualmente façam a mesma coisa, cada uma tem um propósito diferente. E o que acontece quando você não segue o propósito da tag? Bem, quando você faz uma loja online para um cliente ou um blog ou qualquer coisa do tipo, essa loja tem que ser vista pelas pessoas para que os produtos sejam comprados. Então, o que acontece? Quem é que vai pesquisar alguma coisa na internet em algum site desconhecido? Ou quem é que já sabe de cor todos os sites do mundo? Ninguém. A gente utiliza Google para achar isso. Google, alguns utilizam Bing, outros utilizam Yahoo e outros utilizam Ask. O que acontece? Quando você segue essas regras do site, de por exemplo, eu poderia fazer um título utilizando alguma coisa além de um H1, mas eu vou usar um H1 porque eu sei o motivo, e daqui a pouco eu vou dizer para vocês o propósito de cada tag que a gente está vendo aqui, tá? Quando você não segue o propósito do H1 e você faz um título sem usar o H1, você confunde a Google, confunde o Bing, confunde o Yahoo e o Ask. Por quê? Porque alguém vai digitar lá, loja de fulano de tal, e é uma loja online que você fez, mas você não seguiu as práticas apropriadas, então, mesmo que visualmente, para quem consiga entrar no seu site, o seu site fique tão bonito quanto um site que teria as boas práticas, a inteligência artificial do Google, né, que lê o teu site, vai ficar perdida, porque ela depende que você siga essas práticas para ele entender do que se trata teu site. Então, por exemplo, se você fazer um site de culinária, sei lá, Cozinha da Dona Joaninha, esse é o nome principal do site. Então, é importante que o nome principal do site seja feito utilizando um H1. Aí você vai ter várias outras receitas, então as receitas elas estão vinculadas ao principal do site. O site principalmente é um site de receita, então você faria as receitas com o H2 e por aí vai. Conforme vai se tornando mais específico, você vai aumentando o H até chegar em H6, certo? Então, H1 é para o título principal, H2 é para subtítulos, H3 é para variações de subtítulos e por aí vai. Então, você tem que aprender e decorar o propósito das tags, principalmente dos elementos, certo? Tags, lembrando, tags, elementos e comandos é a mesma coisa aqui no caso do HTML. O que importa não é o quão diferente eles são visualmente, porque como a gente viu, muitos deles são visualmente idênticos. O que realmente importa é você entender para que cada um serve, para que o seu site possa ser codificado de uma forma que a Google e o Bing consigam entender o que o teu site é, para poder apropriadamente recomendar para as pessoas que pesquisam aquele site, certo? Agora já vamos pegar e um pouco para o CSS, certo? O CSS também tem essas coisas de importâncias? Aí não. Veja só. O HTML, ele é a estrutura principal do seu site. Ele é tipo os pilares e as vigas que seguram ele em pé. Então, o HTML ele tem essa importância estrutural de que cada tag esteja sendo utilizada para o propósito correto dela. Tipo, você está construindo uma casa, não adianta você tentar fazer uma casa de cano PVC e ser um prédio de 5 andares. Não dá. O cano PVC é para encanamento nesse caso. Você tem que usar concreto e as vigas e tudo mais de metal para o prédio poder segurar. Agora, depois que o prédio está construído, você pode pintar com a tinta que você quiser. Você pode pintar
com o pincel que você quiser. Você pode pintar com o spray que você quiser, tanto faz. Você pode pintar de preto, azul, a cor que você bem entender. Você pode colocar o sofá na sala, o sofá na cozinha, tanto faz. Do mesmo jeito é o CSS. O CSS existe exclusivamente para embelezar o teu site, dando mudanças visuais, efeitos visuais e coisas do tipo, certo? Então, o CSS não tem essa preocupação de tu tipo, eita, será que eu estou fazendo o CSS do jeito que a Google gosta? Não, aí é bem tranquilo, ok? Mas veja só, por enquanto a gente só falou das tags com fechamento explícito. E qual é o outro tipo de tag? Bem, outro tipo de tag são as tags com fechamento implícito, como por exemplo o input. E o que que as tags de fechamento implícito têm de especial? Primeiro, você não precisa explicitamente fechá-las aqui. Veja que aqui a gente tem a abertura do H1, o meio do H1 e o fechamento. Abertura do P, meio do P e fechamento do P. Só para deixar claro. Deixa eu pegar uma outra tag aqui. Por exemplo, um section. A abertura é essa primeira tag. Fechamento é a segunda tag, certo? E o meio da tag é entre esses dois, menor que e maior que aqui, ok? Então só para deixar claro. Qual a diferença principal entre tags que têm fechamento explícito e as que têm fechamento embutido, ou seja, que já se fecham sozinhas? É que essas tags que já vêm com fechamento embutido, normalmente elas são tags altamente customizáveis sem usar CSS. Mais uma vez, o CSS ele vai embelezar o teu site, ele não muda a função de nada, ele não transforma, por exemplo, um botão em uma barra de pesquisa, ele não vai transformar o teu simples site em um videogame 3D, alguma coisa do tipo. Não. Porém, existem, ainda que o CSS não possa fazer essas coisas, ele faz muita coisa para embelezar o teu site. Tipo, é loucura o tanto de coisa que ele vai fazer com o CSS. Só que essas tagzinhas aqui que se auto-fecham, elas, além de já terem funções bem específicas, tipo você cria essa tag no seu código para um propósito específico, elas também não precisam tanto de CSS para ter uma mudança severa. Então, por exemplo, aqui no input é o tipo de tag que você utiliza para digitar alguma coisa, certo? É para isso que serve. Então, o que que eu posso mudar aqui? Veja só, até agora eu digitei o H1, estava só H1, H1, P e P, strong, strong, I. Mas o input, quando eu digitei ele, já apareceu aqui type. E esse é um dos grandes diferenciais, tá? Geralmente essas tags individuais, elas já vêm com essas coisas que a gente chama de propriedades. E essas propriedades ou atributos, quando você modifica eles, você modifica completamente a tag. Então, por exemplo, quando eu clico aqui para digitar alguma coisa, né? Eu posso digitar aqui na minha barra, é isso que ela serve. Mas isso é por causa que ela é do tipo texto, type text. Se eu mudar para type date, salvar e recarregar, agora ela vira um seletor de data. Se eu mudar aqui para number, ela vira agora um seletor de number. Se eu mudar aqui para time, vira um seletor de hora. Se eu botar datetime, vira um seletor. Opa, datetime local. Ele vira um seletor de data e um seletor de hora também. Então, geralmente essas tags que você não precisa fechar elas é porque elas, diferente das outras, né, que exigem para você colocar texto e outras coisas dentro delas, essa aqui ela já vem com o funcionamento já todo pronto, entendeu? Então, esses são os dois tipos de tags principais que a gente tem no HTML, certo? Tags com fechamento implícito e tags com fechamento explícito. As tags com fechamento explícito normalmente existem para você colocar alguma coisa dentro delas, seja texto, seja outras tags ou algo do tipo. E as tags de fechamento implícito já vem com essa mágica toda embutida. Agora veja só, você não precisa digitar uma tag por linha e um texto por linha, tá? Você poderia simplesmente fazer ser tudo em uma linha só. Então, olha só que interessante. Eu vou pegar minha tag P de parágrafo, eu vou botar dentro da minha tag H1 e eu vou pegar a minha tag strong e já vou colocar o P dentro dela
E por último, eu vou pegar minha tag i e vou colocar minha tag i para ficar com o p dentro dela. E olha só o que vai acontecer. Eu vou ficar com um título grande por causa do H1, que está em negrito por causa do strong, que está em itálico por causa do i. Então, e isso aqui, pessoal, isso aqui é o suco do HTML, é o principal. HTML, a gente vive fazendo isso, colocando tag dentro de tag para atingir os resultados que a gente deseja. Entendeu? Então, o HTML é esse resumo, é colocando tag dentro de tag, texto para cá, texto para colar, propriedade para cá, propriedade para lá. Conforme o curso for avançando, a gente vai aprender outros atributos e outras propriedades dos nossos elementos, ou tags. Mas, por enquanto, vamos se limitar por aqui, ok? Mas agora, vamos para o CSS. Como é que a gente faz o CSS? Tem várias formas de fazer CSS, mas veja só, vamos com calma. No momento, o nosso navegador está abrindo nosso arquivo HTML. Então a gente precisa aqui criar também um arquivo CSS, que eu gosto de chamar style, style.css. E a gente agora precisa fazer com que quando o navegador for ler o nosso HTML, ele também leia o CSS e use os comandos que a gente vai botar no CSS para modificar o nosso style, para modificar o nosso index. Então a gente precisa fazer com que haja uma conexão, precisa fazer com que haja um link entre esses dois arquivos. E é isso que a gente vai fazer. Link CSS. E olha só o que eu vou fazer agora. Enquanto o HTML você digita tags com fechamento explícito e tags com fechamento implícito, né? Ou com fechamento já vem embutido neles. No CSS só tem um jeito de escrever código, é bem simples. Como o CSS existe para servir o HTML, a primeira coisa que você faz é escolher a coisa HTML que você quer mudar. Então, por exemplo, eu quero pintar o meu H1. Então, vou digitar aqui H1, espaço, e aí você então abre chaves e fecha chaves, dá Enter. E é entre essas duas chaves que você vai digitar os seus comandos CSS para modificar o seu HTML. Então, por exemplo, se eu botar aqui background color, dois pontos, e digitar aqui red, salvar e recarregar, eu coloquei a cor do plano de fundo para ficar vermelha. E se eu digitar aqui color, que é a cor do texto, e colocar purple e salvar, eu pintei ali o texto de roxo. Então, o HTML existe para posicionar as coisas. E o CSS, principalmente, para embelezar as coisas. Tá certo, pessoal? Então, essa é a diferença bem básica de HTML e CSS. No HTML, você tem tags que abrem e fecham, ou tags que já se fecham sozinhas. E no CSS, você seleciona as coisas que você já criou no HTML e então modifica elas um pouco para que elas fiquem mais bonitinhas. Esse é o basicão do HTML e CSS. A gente vai ver o restante na próxima aula.